O prefeito de Douradoquara, Clésio Mendonça, o vice-prefeito Guaraci e o presidente da Câmara, Isauro Felisberto Júnior, foram detidos depois de tentar aliciar um outro político da cidade do Alto Paranaíba. De acordo com o denunciante, Walter Gomes, o trio chegou a fazer proposta de R$100 mil para que ele se tornasse um aliado para as disputas das próximas eleições. Eles foram detidos quando fechavam um acordo. Hoje à tarde, eles foram soltos após pagamento de R$75 mil de fiança. Você conhece os gatos? Pois é, a polícia desarticulou um esquema de venda de decodificadores que tem todos os canais de TV a cabo sem autorização das empresas que prestam esse serviço. Na casa do suspeito, a polícia encontrou 220 controles remotos e 18 decodificadores com os cartões de memória. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a origem dos produtos ainda é desconhecida. A fonte desses materiais é o nosso próximo passo na investigação. No primeiro momento, nós apreendemos esses materiais na casa do suspeito, onde ele fazia o comércio desse material. De onde está vindo esse material é o próximo passo na nossa investigação. A polícia preservou a imagem e o nome do suspeito e agora tenta localizar os clientes, que também podem responder criminalmente. Quem adquire esse tipo de serviço de forma ilegal, como está adquirindo o decodificador, vai responder pelo crime de receptação e como está acessando os canais sem a devida contraprestação, pode também responder pelo crime de furto. E ainda hoje no Band Minas, Procon pode suspender cobrança pelas sacolinhas biodegradáveis na capital. As oportunidades para quem está em busca de trabalho são 1.000 vagas de emprego temporário. E a chegada do goleiro Vitor, o novo reforço do Galo. O Band Minas exibe esta semana uma série de reportagens sobre os seus direitos durante as viagens de férias. Pois é, Monique, os nossos repórteres foram em busca de dicas para evitar problemas durante aqueles dias de folga que são tão desejados. As fotos revelam a alegria do casal na lua de mel no extremo sul da Argentina. Tudo ia bem, mas Inês afirma que no último dia foi surpreendida pelo cancelamento sem aviso prévio da viagem de volta. No aeroporto foram horas de espera até que a empresa decidiu mandá-los para um hotel. O atraso durou mais de 12 horas. Mas aí no meio da noite eles ligaram para todo mundo, todos os quartos, pedindo para o pessoal voltar para o aeroporto, que o avião sairia às 3 da manhã. Aí chegamos lá, o avião não saiu às 3 da manhã. Esperamos mais um pouquinho, aí ele finalmente decolou, mas com bastante atraso. Segundo o Procon, em casos de atrasos com até 1 hora, o passageiro tem direito a telefonemas e acesso à internet gratuitos. Quando a viagem atrasa por até 2 horas, o cliente pode exigir que a empresa pague a alimentação. Quando o voo demora mais de 4 horas para decolar, o passageiro passa a ter todos os direitos e mais a hospedagem. O consumidor pode ainda cobrar a remarcação da viagem sem custo ou a transferência para outra companhia aérea. Segundo este especialista, toda e qualquer despesa provocada pela empresa aérea deve ser registrada nos balcões ou centrais de atendimento. O importante é que a partir do momento que ele detecte esse atraso, pode ser de 1 até 4 horas, que ele formalize essa reclamação junto à empresa e já exija os direitos. Se porventura a empresa se negar, ele deve procurar imediatamente o Poder Judiciário com esses documentos para exigir as devidas indenizações. Quando as viagens são de ônibus, os direitos são quase os mesmos. Desde 2009, uma legislação específica protege o cliente. O problema é que pouca gente conhece a lei. Não sei não. Também não faço a mínima. No terminal de Belo Horizonte, a legislação está exposta nos principais guichês e áreas de embarque. O cliente tem direito, por exemplo, a remarcar a passagem sem nenhum custo, dentro de 1 ano a partir da emissão do bilhete. A nova lei permite, inclusive, que o passageiro desista da viagem no momento do embarque. Mas para isso o consumidor deve ficar atento. As empresas de ônibus podem cobrar até 5% do valor total da passagem como forma de multa. Se a viagem atrasar por defeito no veículo, a empresa tem até 3 horas para colocar o passageiro em outro ônibus ou garantir o dinheiro de volta. É bom lembrar que a própria Resolução 141 prevê que a empresa deve comunicar por escrito a existência de um atraso ao consumidor. Então, esse documento tem que ser dado ao consumidor. Fora isso, todos os comprovantes de lanche, de telefonemas, de utilização de internet que ele teve de usar em função desse atraso e as testemunhas. Então, é importante que esse grupo de provas ajude
ajude o consumidor e que ele exerça o seu direito. Lembrando sempre de formalizar a reclamação junto à empresa, que também já é um documento de prova. E amanhã nós vamos falar sobre um problema que eu já passei, que quase todo mundo já passou. Malas extraviadas ou aquelas que são remexidas durante as viagens. Você vai conhecer dicas para tentar evitar esse estresse. E para quem está em busca de emprego, pode aproveitar as férias de julho para conseguir um novo trabalho. A expectativa é que surjam 1.000 novas vagas no país. As quadras deste clube em Belo Horizonte agora estão quase vazias. Mas dentro de alguns dias, os sócios devem aproveitar as férias e encher o clube. Para dar suporte a todas estas pessoas, a administração deve contratar mais 25 funcionários. Nós temos um professor de futsal que nós contratamos depois dele ter vindo trabalhar como monitor de festival de férias. Então, ele mostrou todo um trabalho bacana e foi contratado. Cerca de 17 mil empregos temporários devem surgir em todo o país durante esses meses de férias. O número já é 3% maior que no mesmo período do ano passado. E mais de 50% dessas vagas estão ligadas às áreas de entretenimento e de lazer. Só em Minas Gerais, quase 2.000 vagas serão abertas, o equivalente a 11% dos empregos disponíveis no país. E quem garante um trabalho agora quer fazer bem feito para não largar mais a vaga. A possibilidade é de mais ou menos 60% e vai depender do desempenho da pessoa, né? Que a gente sempre aproveita para depois das férias encaixar e ajustar o quadro. O seguro-desemprego era o único rendimento de Eliane. A atendente conseguiu uma vaga de trabalho neste cinema. O lugar vai aumentar o número de funcionários em 30% por causa do movimento nesta época. Me chamou a atenção o salário, muito bom, gostei muito do salário, os benefícios e principalmente o horário. O trabalho temporário é uma oportunidade para empresas e trabalhadores. As empresas têm a chance de conhecer gente nova que pode ser competente. E quem é contratado tem chance de mostrar que sabe trabalhar. Mas o que vejo por aí não é bem isso. Empresas aproveitam a chance de ter uma mão de obra mais barata e desperdiçam a chance de prestar atenção aos novatos. E os novatos se comportam como novatos. E para piorar, muitos ainda pensam: esse serviço é temporário mesmo, por que eu vou caprichar? Mas é aí que mora a armadilha. Por acaso alguém contrata um funcionário preguiçoso e ineficiente? Duvido muito. É igualzinho ao atleta em início de carreira. Quer ser contratado por uma grande equipe? Então é preciso merecer a vaga muito antes de tê-la. Minha sugestão a quem busca um trabalho temporário ou que já tenha um é: encare este período como uma oportunidade para mostrar que você é bom de serviço e que merece um emprego. Seja comprometido. Preste atenção a tudo e a todos. Tome iniciativas positivas. Não espere ser mandado. E uma última dica: preste um bom atendimento aos clientes e você vai brilhar no mundo do trabalho. Seja simpático, atencioso e eficiente. Trabalho temporário é igualzinho aos jogos de futebol amador. É no campo de terra que o craque mostra que pode brilhar nos melhores gramados. Ou será que você conhece algum jogador que entrou em campo pela primeira vez já usando a camisa da seleção? E uma boa notícia: o governo de Minas Gerais recebeu esta semana da Agência Americana de Classificação de Riscos Standard & Poor's um relatório que classifica o estado como BBB-, numa escala que vai de AA até D. O grau de investimento permite benefícios como ambiente de negócios muito mais favorável, além de atratividade para investimentos dos países desenvolvidos. O comércio varejista de Belo Horizonte apresentou crescimento de mais de 5% em maio, na comparação com o mesmo período de 2011. O setor de tecidos, vestuário, armarinho e calçados foi o que teve o melhor desempenho, 9,62%. Em seguida estão os setores da construção, de eletrodomésticos e móveis, papelarias e livrarias, supermercados e produtos alimentícios e veículos novos e usados. Segundo a CDL, o avanço no poder de compra da população, o crescimento do crédito para a pessoa física, a redução da taxa de juros e do IPI para alguns setores contribuíram para que as vendas crescessem 5,06% em maio, na comparação com o mesmo período de 2011. Além disso, o Dia das Mães também teria contribuído. Nos 5 primeiros meses do ano, o varejo da capital mineira acumulou crescimento de 5,78%. O
Procon de Minas Gerais pode suspender a cobrança pelas sacolinhas biodegradáveis em Belo Horizonte. O motivo é a falta de garantia de que a medida esteja realmente beneficiando o meio ambiente. Isso porque, além das denúncias de venda de sacolinhas convencionais como sendo biodegradáveis, especialistas alertam que a sacola biodegradável só se decompõe se encaminhada para uma usina de compostagem. Caso seja descartada na natureza ou em aterros sanitários comuns, o efeito delas é praticamente o mesmo das sacolas convencionais feitas com petróleo. Para se ter ideia, em Belo Horizonte não há nenhuma usina de compostagem de plástico biodegradável. A Associação Mineira de Supermercados apresentou hoje uma alternativa para manter a cobrança de 19 centavos por sacolinha, que seria a devolução do dinheiro para o consumidor que devolvesse o material ao supermercado. O estabelecimento, então, seria o responsável para encaminhar as sacolinhas usadas para as usinas de compostagem, evitando que ela fosse descartada no meio ambiente. Amanhã, uma reunião no Ministério Público vai definir medidas para solucionar o problema. A lei que proibiu as sacolinhas de plástico no comércio de Belo Horizonte completou 1 ano em abril. E depois de Belo Horizonte, agora a vez de Ouro Preto aprovar a lei das sacolas plásticas. Os estabelecimentos comerciais da cidade terão até setembro para adaptar-se às novas regras do uso das sacolinhas. Esse período deverão manter disponíveis cartazes onde orientam os clientes a utilizar embalagens ecológicas. A multa para quem descumprir essa determinação pode chegar a R$ 614. A seguir, Patrus Ananias é o nome do PT para Belo Horizonte. E os times mineiros estão apostando nos goleiros do Campeonato Brasileiro. Você vê imagens do Complexo da Lagoinha. As nossas câmeras estão no túnel que sai da Cristiano Machado. Agora, 7h10. Jornal Band Minas. Oferecimento Ricardo Eletro. Faz a conta que dá. Ricardo Eletro. Aqui tem dono. E Ímpar Suíte Cidade Nova. Preço, qualidade com